Tudo bem, meus amigos, minhas amigas? André Luiz Alves, do podcast Conexão Espírito Santo. Vamos iniciar mais um podcast e hoje nós vamos falar de esporte capixaba, nós vamos falar do Vitória Futebol Clube. Estamos aqui com muita alegria com o presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, Antônio Perovano, e com o presidente do clube, José Augusto Matos, e vamos falar sobre o Vitória Futebol Clube, esse clube centenário, que ano que vem joga o Capixabão, a Copa Espírito Santo e disputa a Série D para a tão sonhada vaga na Série C do Brasileirão. Bom dia, Perovano, bom dia, Guto. Uma grande alegria aí estar com vocês aqui no nosso podcast Conexão Espírito Santo. Bom dia, André. Bom dia a todos que nos acompanham a Conexão Espírito Santo. Bom dia, André. Satisfação aqui poder falar um pouco do Vitória. Obrigado pelo convite. A gente que acompanha o dia a dia do clube vê que vocês fazem futebol com amor. Isso aí a gente identifica. Queria que vocês fizessem um relato breve, a história de vocês com o Vitória, o amor de vocês pelo Vitória, como é que foi, como é que iniciou esse amor ao Vitória? Eu já contei isso, vou contar de novo, rápido. Eu tinha 19 anos, eu era representante comercial. E fui num cliente no Bonfim, pai Bonfim. Quando eu cheguei, eu vi uns azulejos na parede dele. Vitória Futebol Clube. É o que me chamou a atenção. Eu falei, o que é isso? Ele falou assim, isso é do clube que eu sou diretor social do clube. Ele foi lá na parede, tirou um azulejo e me deu. E me chamou a atenção. Isso foi na final da década de 80. Em 90 eu comecei a patrocinar o Vitória Futebol Clube. Um dos primeiros clubes, as primeiras empresas a patrocinar o Vitória foi a nossa empresa, a antiga empresa Visel. Depois com a Cerdel. Depois eu passei a fazer parte, além de patrocinador, parte do Conselho Fiscal, do Conselho de Diretores, e até depois, quando chegou 2006, fomos campeões. Depois se afastou, derrubaram o time umas 2 vezes depois de novo, 2008, 2014, e a gente, em 2015, foi criado o grupo Resgate Alvanil, e estão lá até hoje, dando suor, brigando, fazendo aquilo que a gente gosta, mas brincando com um brinquedinho muito caro. Então, minha família é toda de Alvianis, né? Meu avô é torcedor do Vitória, meu pai, e nós somos lá de Jucutuquara. Poucas famílias de Jucutuquara são torcedores do Vitória, né? A maioria é do nosso adversário. E aí eu lembro que a gente comecei a frequentar o estádio em 1976, quando o Vitória foi campeão em cima do Santo Antônio, ganhamos de 2-0. Inclusive a preliminar era Rio Branco Esportivo e nós fomos campeões. Depois eu continuei como torcedor, em 2006 já com o Perovano, já no comando do Vitória, eu era torcedor também, assisti a esse título que ele comentou aqui em 2006, com o Erivelton, com o Edinho, vários craques, mas ainda na torcida. E em 2015 eu fui convocado para participar desse grupo de resgate alvianil. E estou lá até hoje, agora como presidente do clube. Nós tivemos a Adalberto como presidente, o Rodolfo como presidente, e agora eu e os próximos. O Ademar. O Ademar, desculpa. Adalberto, Ademar, Rodolfo e eu. E é um grupo que está unido aí desde 2015. É isso. Vou fazer uma pergunta. O Vitória em 76 com o Peixinho foi campeão aonde? A gente foi campeão em 76, Foi aonde? 1976, lá no estádio Engenheiro Araripe. Pois é, o Vitória nunca tinha sido campeão em Bento Ferreira. 76 tentaram forçar a barra, emissora de televisão, prefeito da época, governador, presidente de federação, para levar para Jardim América. Eu, como me deram carta branca aqui, me deram futebol, eu falei, eu tomo conta do futebol, eu vou pagar, mas mandar. E eu falei, não vão sair daqui não. Então foi aquela fatídica semana que a gente montou a arquibancada metálica e ganhamos estrela aqui em Bento Ferreira. Primeiro título do Vitória em Bento Ferreira em 2006. 2005, com capacidade com era, nós conseguimos colocar ele, o Perovano, né, com a diretoria, colocou para 9.000 pessoas naquele dia. Se eu não me engano, é o maior público até hoje do estádio Salvador Costa, aquele time que tinha o Edinho e que tinha o saudoso Kempis, né? Exatamente. E tinha também o Gaguinho também. Elivelto. Elivelton, que jogou no São Paulo, foi campeão da Libertadores, Cruzeiro. contra o Santana.
Então, era um Mas timaço. em Rivelto, 76, inclusive, que fez um gol na semifinal, no primeiro jogo da final contra o Estrela, lá em mas Cachoeira. em 76 também quiseram fazer uma armação para cima pra gente também, que o Vitória estava na frente do quadrangular. E aí o Vitória, se ganhasse, era campeão. Aí queriam botar o Vitória na preliminar e botar o clássico do Rio Branco Esportivo na partida de fundos. Aí a diretoria na época não aceitou, o Rio Branco jogou primeiro, depois o Vitória jogou e foi campeão. 2-0 em cima do Santo Antônio. Aí, exatamente há 10 anos atrás, se a gente que acompanha o Vitória, foi o momento mais difícil da história do Vitória. O Vitória caiu para a segunda divisão, né? O Vitória estava cheio de dívidas. E eu me lembro de uma reunião no antigo Hotel Aruan, ali na Praia de Camburi, que foi uma reunião do resgate ao Vianil. E ali, esse mês, inclusive, completa 10 anos daquela reunião. Acho que foi um momento histórico aí na história do Vitória. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre o resgate ao Vianil. O que vocês encontraram? Porque 10 anos depois vocês conseguiram resgatar as tradições do Vitória, reconstruir o Vitória e, inclusive, agora, né, fazer a ampliação aí do estádio. Cada vez mais a gente vê o Vitória avançando na questão de investimentos. Se vocês pudessem fazer um breve resumo do que foi o resgate ao Vianil, porque eu pude acompanhar de perto e a situação era uma situação caótica. Talvez se não tivesse, talvez não, tenho certeza, se não tivesse o resgate ao Vianil, se não se unisse as pessoas que realmente amam o Vitória hoje não estaria, né, mais disputando competições. André, aconteceu um fato que eu estava afastado do Vitória desde 2012, me afastei mesmo de vez. Aí recebi um convite, na época, no Mário Natali. Ele me ligou e falou: Perovano, tá na hora da gente começar a pegar o Vitória de volta. Falei: mas pegar como, Natália? Não, vamos fazer um grupo e tal. Aí, com isso, eu conheci o seu Perim, lá do Hotel Aruan, meu vizinho. Pedi o Perim para arrumar uma sala lá para a gente fazer a reunião. A primeira reunião foi lá no Cacau, na Albamar. Cacau presente. Depois começamos a fazer as reuniões toda semana lá no Hotel Aruan. E desse resgate ao Vianil tava Ademar, Cacau, Natália, Tenório. Guto, Tenório, Rodolfo, Oberlei. Roberley, Gilson Gomes, Eu estava naquela reunião. Gomes, Tenorinho, Newton Baiano estava naquela Nilton Baiano. Nilton Baiano tinha mais gente. Agora me foge a memória. Então nós fizemos uma reunião, já tinha 15 ou 16 pessoas. Eu sei que nós fizemos essa reunião, dessa reunião saiu uma chapa, tomamos posse. Na outra reunião, lá mesmo em Bento Ferreira, que ainda não estava ainda para assumir o Vitória, que tinha que esperar janeiro, nós arrecadamos 100 mil reais para começar a resgatar uns cheques que tinham dado para jogador que estava no mercado, cheque devolvidos. Eu sei que nós arrecadamos 100 mil reais. Eu, Adalberto, Cacau, Natália, Guto, todo mundo deu naquilo que era possível e arrecadamos, na época, 100 mil reais para começar a negociar a dívida. Essa dívida ultrapassou os 4 milhões. Só dívida trabalhista foi mais de 500 mil reais, meio bilhão de reais. Que foi feito um ato trabalhista, nós pagamos todas. Só dívida com a Previdência, Fundo de Garantia, também dava mais de 800 mil reais. Também foram todos resolvidos. E dizer que nós temos a alegria de falar que hoje o Vitória é um dos poucos clubes que, hoje não, já tem mais uns 5 anos já, que detém todas as certidões negativas, municipal, estadual, trabalhista, Fundo de Garantia e da Receita Federal. É uma honra falar isso e nós só temos hoje uma preocupação. A preocupação que é a famigerada taxa de marinha. Isso aí não somos só nós, e nós estamos brigando lá para sobreviver, para resolver o nosso problema da taxa de marinha, que nos custa muito caro hoje. Além dessa dívida financeira que o Perovano colocou, essa é a realidade. O Adalberto, como presidente na época, foi corajoso em assumir, né? Pegou esse problema todo. Na parte de futebol também, a gente estava também na segunda divisão do Campeonato Capixaba. E há um longo tempo sem ganhar nada.
Então, já em 2016, nós subimos com o time já para a primeira divisão do campeonato. E de lá para cá, fomos campeões em 2019 já com Ademar. Fomos campeão da Copa Espírito Santo com o Rodolfo. Fomos campeões do Espírito Santo comigo. Todas as semifinais do Capixabão, de lá para cá, a gente está presente ou na semifinal, ou disputando o título na final e sendo campeões. E já disputamos a Série D, disputamos Copa do Brasil. Então, assim, além da parte financeira, que realmente era um problema seríssimo que a gente conseguiu sanear o clube, na parte também da parte estrutural do Vitória. Hoje você vai lá, você vai ver uma mudança que tem de campo society, natação, enfim, várias, energia solar. Na parte patrimonial também houve uma mudança enorme. E a parte de futebol também, que a gente teve várias conquistas. Eu lembro daquela reunião do Aruan e o Peruban tem uma frase que eu nunca esqueci, né? Pessoal, nós vamos mesmo que futebol é um brinquedinho muito caro. E a gente viu essa reestruturação nesses 10 anos. Me lembro muito da Série D contra o Ituano em 2019, que o Vitória era para ter avançado, né? E foi prejudicado pela arbitragem. Mas vamos falar aí desses investimentos no Vitória, que a gente vê uma situação bem diferente do que vocês assumiram no início de 2016. Hoje o Vitória tem a questão do campo de grama sintética, foram inauguradas recentemente as lojas ali, né, que era um sonho da diretoria, e sábado agora, né, será entregue as novas arquibancadas, que muitos não acreditavam, né? Então gostaria que vocês falassem um pouco sobre esses investimentos, porque além do futebol que vocês estão cuidando, vocês estão fazendo investimentos no clube de coisas que não tinham no clube, que agora tem, e vocês estão entregando esse patrimônio ao clube. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre esses investimentos. Olha, Demal, tu tá me chutando o pé aqui, ó. Me dando chute aqui na canela aqui, ó. Tá vendo? Depois você me fala que eu não criei um monstro. Aqui o Guto era centroavante, é zagueiro agora? Eu criei um monstro, ó. Tá vendo, Ademar? Viu? Armando, ó, tá me dando chute na canela aqui. André, brincadeira à parte, o investimento nosso já passa de 4 milhões de reais. 4 milhões de reais. Então vocês pagaram 4 milhões de dívidas e investiram mais 4 milhões de reais. Então vamos lá. Calça cidadã. Inclusive essa calçada cidadã, vou te interrompê-lo já, essa foi projeto idealizado e realizado pelo Perovano e pelo Cacau, 2 baluartes do Vitória Futebol Clube. Calçada cidadã. Tinha 30 anos que o Ministério Público, a prefeitura multava o Vitória, era multa em cima de multa, porque era cheio de buraco lá. Nós pegamos, falei, Cacau, vamos consertar isso? Pegamos a calçada cidadã, fizemos toda, bancada por mim e por Cacau. Inauguramos a calçada cidadã com pompa. Depois veio o Campo Society. Me deu uma ideia, que falei, por que não fazer um Campo Society aqui? Só que lá tinha uma goiabeira, tem a goiabeira. E Guto e Camilo queriam cortar goiabeiras. Eu falei, não, essa goiabeira, quando dá fruto bom, o Vitória é campeão. Então não vamos cortar. Aí eu dei um jeito de levar o campo um pouquinho para lá e fazer dentro das condições do campo, mas não cortando a goiabeira, tirando só os galhos. Fizemos esse Campo Society, entregamos com menos 10 dias antes do prazo, gastamos ali, era 200 mil reais. Né? 200 mil reais. Gastamos 198 mil na época. O dinheiro e o investimento foram feitos por diretores, alguns diretores, já foi devolvido, agora o aluguel do campo e da escolinha que tem lá, além dos bolsistas que recebem bolsa, pessoas carentes, a gente agora vai para o Caixa do Vitória, já está ajudando já. Além do Campo Society, fizemos aquelas 5 lojas. Lojas agora que já vão abrir mais 2 agora. Então essa loja é o xodózinho de Bento Ferreira. Essas lojas foram vendidas, idealizei ela com a ajuda de Cacau, do Guto, que são os baluartes, Ricardo, Alex, Armando, a construtora do Marcelo Procópio. Fizemos isso lá. E a venda dessa loja, vendeu por 70% do valor do mercado. Sobrou 400 mil reais. 400 mil foi investido lá nas arquibancadas. Que nessas arquibancadas que nós estamos fazendo, vou inaugurar sábado, se Deus quiser, trocamos o alambrado todo novo também, colocamos luz, energia solar. Hoje reduzimos o custo lá em 50%. Tudo isso é investimento em energia limpa
e trazendo benefício para o clube, e o que sobra a gente cede lá para a companhia. E estamos fazendo agora, fizemos a arquibancada. A arquibancada custou, é público, coisa verídica, não tem segredo, R$ 1.960.000. E para fazer a quarta etapa, vão gastar mais 650 mil. E eu pretendo, segundo me demitir até lá, Nunca. de fazer, começar isso a partir de março, até o mês de julho ou agosto, já entregar o restante da arquibancada já para 6.500, 6.800 pessoas, que é aquilo que Bento Ferreira vai atender as necessidades futebolísticas, e não temos, precisamos mais do que isso, está bom demais, que atende todas as exigências da CBF, Federação e Corpo de Bombeiro. Tá vendo? Eu tava dando um chute aqui nele, André, porque não deixa eu falar, ele falou todas as obras aqui, acabei não sobrando nada para mim falar, tá vendo? Mas eu queria só complementar aqui com relação à parte das lojas arquibancadas, principalmente das arquibancadas, que é um projeto idealizado pelo Perovano. Poucas pessoas acreditavam na loucura de fazer um investimento próprio, né, nosso, basicamente 80% do investimento dele. E nós vamos entregar agora sábado. É uma baita de uma obra que estamos capacitando o estádio aí para mais de 5.000 pessoas, e podendo jogar a nossa, quando disputarmos a nosse final, se Deus quiser, esse ano, em 2026 já disputar a final, a gente já poder jogar dentro de Bento Ferreira. Queria também relatar alguns outros pontos aqui, que a gente melhorou a parte da piscina lá, contratamos um profissional para cuidar da piscina. Hoje nós estamos dando Vitória um futebol lá de botão, que o pessoal utiliza lá, as dependências do Vitória. Estamos inauguramos esse mês agora também a academia de lutas lá do Abelhão, que faz lutas. Como ele falou que reduzimos a parte de energia, também a gente conseguiu também, através de um projeto, também conseguir redução de água, de custeio nosso, também reduziu quase 50% lá do consumo de água. E é isso. Deixei para ele falar, porque se eu falasse de água, ele ia dizer que eu farei mais. Eu absorvi mais uma história que ele vai deixar, que isso aí foi ele que cuidou desse projeto. E também reduzimos em 50% também o gasto com água. Tá? Então, eu queria dizer o seguinte, que sábado vai chegar Papai Noel luxuoso, de helicóptero no centro do gramado, todo de azul. Tá vindo da Lapônia, mas tá vindo de azul. E vai descer no centro do gramado. As primeiras 100 crianças que chegarem vão ganhar uma ficha e receberão um presente do Papai Noel, doado pelo Vitória e pelo IDESP, o instituto que leva o nome do meu pai. Então eu quero dizer a você que você conhece um pouco nossa história, você também teve lá pelo Aruan, então conhece como é que funciona isso. E não tem jeito, se quer fazer a coisa bem feita, faça com amor, faça com cuidado, porque senão não vai funcionar e não vai dar certo. O time de futebol é uma outra coisa como outra qualquer. Só dá certo se você tiver afinco, se você tiver determinação. E a gente percebe também, além do futebol profissional, que sempre foi um carro-chefe, gostaria de parabenizar que o Vitória hoje tem as categorias de base e é coordenada pelo professor Cosme Eduardo. Vão estar aqui sexta-feira, vamos fazer um podcast sobre a categoria de base, e é uma referência. Inclusive, o Vitória esse ano conseguiu recurso para a base, que eu acho muito importante essa fala. E outros esportes como o remo, né? Futebol de mesa com os irmãos Abudib, que sempre disputam e sempre ganham títulos. E também está para ter o beach soccer agora. Então, feminino. Né? Então, assim, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa questão, essa preocupação de vocês também com outros esportes. Eu acho que um projeto maravilhoso que funciona hoje dentro do Vitória também é a hidroginástica para a terceira idade. Eu acho que é um projeto ali fantástico. E o Vitória tem uma característica muito importante. O Vitória tem um estádio próprio, que muitos clubes não têm. Eu acho isso importante. E está numa área muito bem localizada na cidade de Vitória. Mas que vocês falassem um pouco sobre os outros esportes do Vitória, quais os projetos que está tendo para a questão dos outros esportes, as parcerias, esse trabalho que vocês estão fazendo brilhantemente no Vitória. Por favor. Então, primeiro começar pela parte que você falou na categoria de base, inclusive que você nos ajuda bastante lá também, André. A gente tem todas as categorias de sub-15 até sub-20 com o professor Cosme do Arte, né? A gente
disputamos todas as competições desse ano de 2025 e pretendemos também disputar também em 2026 essas categorias e já com novos recursos, né, que vai nos ajudar bastante aí nessa preparação das equipes. Além dessas categorias, a gente também tem um núcleo lá de escolinha também, de garoto de 5, de 7, de 7 até 14 anos, que é com o professor Reinaldo. A gente tem uma escolinha que disputam campeonatos aqui também na Grande Vitória, na nível interestadual. Inclusive, segunda-feira eles estão com uma categoria sub-14 que vão jogar até fora do estado. Então a gente também tem acho que é sub-7 a competição. Então a gente também tem essa parte também da criançada de escolinha, um núcleo lá. Temos também a parte de natação, como você falou também, a gente tem com o professor Marcos lá também, que a gente disputa competições estaduais. A hidroginástica, que é um projeto fantástico aí em parceria parceria de contrapartida com a prefeitura, que são lá mais de 300 pessoas da melhor idade lá praticando esse esporte lá no Vitória todo dia. A gente passa lá com alegria que esses senhores e senhoras praticam esse esporte. E em contrapartida, a prefeitura nos ajuda aí com alguns incentivos. Temos o futebol de botão, que você falou, que nós temos um grupo lá de jogadores de botão lá que jogam, disputam campeonatos. O Remo também, quem disputou esses campeonatos estaduais esse ano. Pretendemos agora ver se com novas emendas a gente consegue também disputar em 2026. Agora, essa semana, como eu falei também, a gente abriu lá a academia de luta também, que a gente entendeu um pouquinho também, para ver se participa de campeonatos aí aqui no município, fora do estado. Então, assim, o Vitória, além do futebol, que é o carro-chefe nosso, a gente tem diversos esportes que a gente está no meio também. André, mais uma para os nossos ouvintes da Conexão Espírito Santo. Tudo isso que o presidente falou, a gente conta lá com cada um todo mês, dos aposentados aos que estão na ativa. Todo mês os diretores põem a mão no bolso para ajudar a pagar as contas. Isso já vem para 10 anos, isso já. Então, ele sabe que o dinheiro não é jogado pelo ralo. A gente briga por qualquer real que seja. Às vezes eu discuto com o outro porque ele gosta de gastar, mas eu falei, não pode gastar, só pode gastar o que tem. Não pode gastar, a gente só briga por causa disso. Por causa de recurso que é pouco, escasso, e não pode gastar. Ah, mas vamos comprar isso, espera aí. Vamos comprar metade, não dá para comprar tudo agora. Temos que pagar os compromissos, temos que pagar os encargos sociais, temos que pagar água, luz, telefone, empregados que vai para 10 anos, nunca receberam salário atrasado. Nunca. E nunca deixou de se recolher nada que não seja obrigatório dentro do clube. Tudo, os encargos sociais são recolhidos rigorosamente em dia. E eu queria também dizer que não é fácil buscar patrocínio, mas a gente está conseguindo sobreviver. Está conseguindo agora no final desse ano, dezembro, buscar mais 2 parceiros, 2 não, 3 parceiros, e que já começam a ajudar com o pagamento de janeiro, e a gente continua buscando parceiros para poder ajudar a pagar as contas, que quando a gente arruma dinheiro no mercado, nós gastamos menos no nosso bolso. Porque às vezes nós que somos diretores, a gente paga para trabalhar. E paga bem, paga muito. Mas a gente tem que agradecer aqui aos nossos colaboradores, que é o Rodolfo, Ademar, Paulito, Tenório, Roberley, Haddad, Tenorinho, Armando, Miranda, Camilo, o Guto é o carro-chefe, Pedro Ivo, Serginho, Abudibe, ou seja, tem esse pessoal todo, o Tiago Cheim, é o pessoal todo que nos ajudam. E todo mês, e quando o cara esquece de pagar, o Guto começa a mandar um bilhetinho, uma notinha no WhatsApp. Nós temos que pagar. Aí quando ele vê que está desgastando, aí eu começo a mandar também. E até o momento todos estão pagando, até o dia 10 de cada mês, nunca ninguém deixou de pagar isso. E a gente sabe que como é bom poder contar com os parceiros.
Hoje nós temos lá os parceiros, Prefeitura de Vitória, que não é um patrocínio, é uma via de mão dupla, onde nós cedemos piscina para 800 pessoas, para 80 deficientes, cedemos o campo para poder final de competições, cedemos a área social, temos os núcleos, nós damos material nos bairros agora, então é uma parceria de mão dupla. E tudo que é feito lá é legal, dentro da legalidade, aprovado pela Câmara de Vitória, e tudo 100% dentro da legalidade. E dizer que só pago o recurso quando se presta a conta do mês anterior. Senão você conhece, você passou por lá e conhece como funciona isso. Não pode deixar nada pendente, senão você não tem no próximo mês. E contar aqui com a marca ambiental, contar com a LQC, contar com a Vistec, contar com a empresa agora do Motos, contar com a empresa do Roberley, contar com a empresa do Cacau Bamar. Então são empresas que nos ajudam, que colaboram todo mês e a gente está sobrevivendo com isso e vamos ver até onde que a gente consegue chegar. A Black Box também, né? Black Box também agora é um parceiro nosso, está conosco também, aqui Bancada Digital. Hoje nós fechamos também agora com esse jogo do dia 7. Fechamos com a própria federação, fechamos com a Câmara de Vitória, fechamos com a TVE, fechamos com a OCP, Espírito Santo, Organizações Cooperativas, e estamos buscando mais um parceiro para ajudar, porque tudo que é arrecadado, a gente tem 50% nosso, 50% do nosso adversário. Foi feito um acordo de tudo que fizer, a renda é 50% de cada um. Então foi feito um acordo e tem que ser a coisa tem que ser boa quando é bom para dois. Quando chegarem para você falar todo negócio bom para você, sai fora. Se fosse bom ele não dava. Agora quando é bom para dois, aí você pode ouvir. Eu acho, André, assim, um pouco daquela fala que ele falou sobre a gente briga lá, né? Acho que tudo na vida, no Vitória, como tudo na vida, é um equilíbrio, É uma né? família, né? É uma família e um equilíbrio, né? Ele é, assim, é mais austero, né? Mais gasta com parcimônia, tem que ser. Eu sou um pouco mais, quero gastar e às vezes ele puxa a minha orelha aqui, mas aí eu sou um coração mais mole, ele é mais duro e correto, mais super correto. Eu quero citar 3 pontos positivos e parabenizar em cima dessa fala de vocês. Primeiro é o Vitória, a questão de pagar em dia, principalmente aos atletas. Eu já tive time de futebol amador, alguns profissionais jogavam, e na época, né, há 10 anos atrás, jogavam em clubes que atrasavam os salários, e muitas vezes eles tinham que ir para o amador, porque tem famílias. E hoje eu acho que é um carro-chefe do Vitória, há 10 anos, pagamento em dia, que é uma obrigação, e o Vitória sempre cumpriu. O que muitos clubes, muitas vezes, no Brasil não fazem isso, é um ponto positivo. Outro ponto muito positivo que eu conheço de perto é a questão da hidroginástica para a terceira idade, porque a terceira idade ela tem uma dificuldade de locomoção, de mobilidade, e também a grande maioria usa transporte público, e a localização do Vitória favorece muito a quem precisa do transporte público. E o terceiro ponto que eu achei muito importante é essa questão de vocês com o Rio Branco. Existe a rivalidade? Existe dentro de campo, mas vocês se uniram para o jogo e eu acho isso bom para o futebol capixaba. Eu acho que quando o futebol capixaba cresce todos. E aí eu queria falar um pouco da temporada de 2025. Foi uma temporada que começou difícil, houve uma troca de técnico, foi para o Rafael Soriano, a equipe evoluiu e foi para uma semifinal contra o Porto Vitória. No primeiro jogo lá no Kleber Andrade, Vitória ganhou de 1-0, poderia ter feito um placar maior. Infelizmente, no Salvador Costa, sofremos uma derrota dura de 2-0, o que nos tirou a vaga da Copa do Brasil. E quando a equipe participa da Copa do Brasil, se eu não me engano, a primeira fase é cerca de R$900 mil que a equipe ganharia. Diminuiu um pouquinho porque aumentou agora a quantidade de clubes. E foi um baque muito grande, e eu falo como torcedor, porque eu estava lá, inclusive, fazendo a locução. Vocês, então, nem se fala. E foi um momento difícil ali do ano, porque só sobrou a Copa Espírito Santo. E eu acho que ali vocês mostraram uma inteligência muito grande, uma sabedoria muito grande com relação ao futebol. Por isso que eu falo, eu vejo muito discurso hoje do novo, renovação, eu acho importante.
mas eu acho que a experiência também ela conta demais, mais do que a renovação. Por quê? Naturalmente, o Vitória foi eliminado numa semifinal, ganhou o primeiro jogo de 1-0, perdeu em casa de 2-0. Muitos dirigentes de outros clubes no Brasil fariam o quê? Tiraria todo o plantel e mandaria o treinador embora e refazeria todo o trabalho. Vocês, ao contrário, vocês mantiveram o técnico e mantiveram a base do elenco do Capixabão. E eu acho que aquilo ali foi muito importante, porque o Vitória na Copa Espírito Santo, se eu não me engano, os 4 primeiros jogos eles venceu e só foi empatar o 5º jogo. E aquela arrancada inicial do Vitória, ela foi muito importante até o título, que foi um título histórico lá no Kleber Andrade. O Porto Vitória estava, com todo respeito, entalado na garganta, porque o Vitória tinha perdido a Copa Espírito Santo 2024 para o Porto Vitória e teve essa eliminação na semifinal. Então eu gostaria que um pouco vocês falassem os bastidores aí, porque eu sei que vocês dois sofrem muito quando o Vitória perde, né? E tudo, a gente vive numa sociedade que quando você ganha as pessoas batem palma, quando você perde as pessoas apedrejam. A gente está numa era muito de redes sociais, né? O torcedor quando perde vai lá pro Instagram e fala um monte de coisa, escreve um monte de coisa, mas não vive a realidade ali do dia a dia. Se pudesse fazer um pequeno resumo aí da temporada de 2025, porque vocês tiveram um momento muito difícil, muito triste, e meses depois vocês chegaram ao ápice, que foi a conquista da Copa Espírito Santo lá no Kleber Andrade. Veja só, André, é sabedoria, porque a gente não pode tomar uma atitude no calor da emoção. Então lá, por exemplo, quantas vezes nós ouvimos lá, demite fulano, vai demitir não sei o quê. Vamos aguardar. A gente, para poder não acontecer isso, esses deslizes, a gente não comenta nada no dia do jogo. A gente deixa para terça-feira na reunião do comitê, aí você pede satisfação ao treinador, ao preparador físico, ao fisioterapeuta, etc. Porque a cabeça já esfriou e você não toma atitude precipitada. É assim que a gente faz. E dizer que 2025 passamos por um momento muito difícil, às vezes até por deixar muito na mão de pessoas, e quando nós começamos a puxar a rédea do corcel para poder a gente carregar, aí começou a mudar um pouco as coisas em Beto Ferreira. E foi onde nós damos aquela arrancada da Copa Espírito Santo. Precisava ganhar esse título, primeiro para coroar a presidência, a administração do Guto. E segundo, que eu estava com aquele entalado na garganta. Mas estava entalado porque nós perdemos aquele jogo, 2024, por descuido, por um ex-atleta nosso, que fez o gol do título deles. E a gente ficou assim muito, muito triste naquela época. E começamos a mudar tudo e chegamos ao título, que vamos poder jogar agora a Série D. E dizer que nós queremos, com esse grupo que está lá, 16 pessoas remanescentes ficaram, contratamos mais 12 para reforçar a equipe. São um total de 28, o último chegou ontem, foi o Patrick. E dizer que a gente quer ganhar tudo. A gente quer ganhar a Copa dos Campeões, dia 7, nós queremos ganhar o título do Capixabão, nós queremos ganhar a Copa Espírito Santo e queremos subir da Série C para da Série D para a Série C. Agora nós queremos, agora vai depender muito de quem? Dos artistas da bola que estão dentro de campo. Então nós temos que dar condição. Foi tudo colocado ar-condicionado nos alojamentos, todos com ar-condicionado. Fizemos um esforço hércules para poder dar condição para eles. Moram numa casa também, que é uma casa, um bairro nobre, e tudo isso nós fazemos para dar conforto. Vitória agora conta com a nutricionista todo dia, está lá acompanhando não a quantidade que o indivíduo come, e sim a qualidade, para poder ele fazer aquilo que ele sabe, preservar o corpo dele, que ele vive do corpo dele, e para poder trazer bons resultados para o nosso futebol, do Vitória Futebol Clube. André, acho que é importante isso que o Pervano comentou, a gente tomar as decisões nossas sempre com cabeça fria
e esse comitê de futebol que nós criamos foi muito importante para essa decisão de manter a comissão técnica e elenco, né? O nosso comitê de futebol é formado por eu, Perovano, Ademar, Rodolfo, Camilo, Armando e o Alex. A gente se reúne toda terça-feira e a gente discute futebol. Mas nós tivemos dois aspectos importantes para esse sucesso em 2025, né? Que um capixabão que foi claro que foi doído, perdeu o jogo depois de ter ganho o primeiro jogo fora e ter perdido o jogo em casa, mas nós chegamos nas semifinais do campeonato, né? Mas acho que tem duas razões aí para esse sucesso. Um é a gente ter tido essa capacidade de entender e manter a coragem, né, de manter a comissão técnica e a base dos jogadores aí que já estavam formados aí desse elenco que chegaram às semifinais, era um elenco bom. E a outra coisa foi a união, acho que a união nossa aqui de diretoria, com a comissão técnica, com o comitê de futebol, com os jogadores e principalmente com a torcida que uniu, juntou com a gente. Eu acho que esses são os dois pilares aí do nosso sucesso em 2025. E com essa conquista da Copa Espírito Santo, foi o que o Perovano colocou. A gente deu condições para que em 2026 pudesse participar de competições nacionais novamente. Eu esqueci de citar o doutor Alex, a diretoria, e com o patrocinador nosso, a Prefeitura de Vitória, que também é um parceiro. E aí, estamos próximos a 2026. Está chegando 2026, daqui a 20 dias, né? 3 semanas, 2026. E que eu me lembro da recente história do Vitória, eu acho que é o ano de maior expectativa da torcida, da diretoria, por 2 motivos, principalmente. A questão da ampliação do estádio, que eu acho importantíssimo, e o Vitória volta a disputar uma competição nacional. O Vitória foi bem em 2019, me lembro uma desclassificação injusta contra o Ituano. E, se eu não me engano, 2023, nós fomos eliminados na segunda fase contra o Ceilândia, ganhamos o primeiro jogo aqui, de 1-0, e perdemos lá. E existe uma expectativa muito grande, porque o futebol capixaba sonha com essa vaga na Série C. E eu acho um sonho provável. Eu vou dar um exemplo aí desse ano, por exemplo, do Remo na Série B, né, que é o futebol paraense, e está na Série A. Eu acho que o Espírito Santo tem condições aí de sonhar com essa série C. E o Vitória, em 2026, disputa a manutenção do título da Copa Espírito Santo, disputa o Capixabão, disputa a Copa dos Campeões, que é o jogo contra o Rio Branco. O Capixabão nós não vencemos desde 2019, então nós já estamos um jejum aí de 6 anos, e vamos disputar a Série D. Inicialmente, vocês estão mantendo a estratégia da Copa Espírito Santo, a manutenção do treinador Rafael Soriano, que é treinador com título no Vitória agora, renovou a maioria do elenco, se eu não me engano, só não continuou o Pepeu e o Elton Martins, parece que ele aposentou. E fizeram boas contratações. O João Paulo, que é um jogador que tem uma história no Vitória, um meia de ligação, um meia de qualidade. O atacante Vinícius, o goleiro Lucão, que estava lá no Forte, mas tem uma base no Cruzeiro. Cabeça de área Canário, o Stuart, que é atacante, Maílson, zagueiro. O Caio Ferraz volta, que é lateral direito. Alexandre é atacante, Marcelinho é atacante, Truitz, que é o zagueiro. O Enzo é o menino da base, que eu acho legal que vocês fizeram também uma renovação do Cesini e do Chiesa, e o Patrick que chega. Então, praticamente. E do Kaique também, né, da base. E o Kaique também, que já voltou esse ano. Então, vocês praticamente mantiveram a base da Copa Espírito Santo e também fizeram uma contratação praticamente um time inteiro. E aí, o que esperar? A torcida pode esperar para 2026? A Série D, se eu não me engano, deve começar em abril ou maio, não tenho a data aqui. Início de abril. Existe alguma expectativa de mais contratação próximo ali da Série D? O que a torcida pode esperar? Porque há uma expectativa muito grande com relação ao Vitória. E essa questão da ampliação do estádio é um fator novo e que motiva também, porque quando o Vitória está bem, a torcida comparece. Isso é uma história. Vocês falaram do jogo do Estrela, o próprio jogo do Porto Vitória no passado estava lotado lá. Então há uma expectativa muito grande e muitos que de repente nem torcem toda vez no estádio, mas quando o Vitória está bem,
vem a cidade de Vitória, abraça o Vitória, que é o time da capital. Então, qual é a expectativa para 2026 com relação ao Vitória na Copa dos Campeões, no Capixabão, na Copa Espírito Santo e na Série D? Eu te falei que a gente quer ganhar tudo, né? Depende dos artistas, dos atores do campo. Mas em 2019, a gente podia ter subido. A gente, infelizmente, tem um senhor chamado Pombo, que só faz caca, Pombo, né? Ele conseguiu dar um pênalti fora da área e conseguiu um outro gol também lá, Mandrake, o Vitória ganhando o jogo contra o Itu. E ele virou o jogo de 2-1 para o Ituano. Então nós fomos garfados ali com o Valdir Bigode na época e dizendo que estou esperando. O Guto tá jogando na Mega Sena. E a Ademar joga, mas não consegue acertar nada. Se o Guto conseguir ganhar na Mega Sena e me arrumar um dinheiro, nós vamos contratar mais uns 3 ou 4 atletas para poder reforçar para jogar a Série D. Mas brincadeira à parte, mas nós estamos pensando em contratar sim uns reforços para jogar a Série D. Não tá fácil, porque você tem uma ideia, nós tínhamos 64 clubes, 62 clubes, 64 e foi para 96. Então aumentaram 32. Então multiplica 32 vezes 30 atletas. São mais 900, quase 1.000 atletas que foram pegados no mercado do futebol para atender esses outros clubes que não iam disputar a competição. Isso é bom por um lado, mas inflacionado para o outro, inflaciona pelo outro. Mas a gente pretende sim buscar recursos para contratar mais umas 3 ou 4 pessoas para reforçar o time, para dar, esperamos que dê liga esse time, para poder fazer uma boa Série D e buscar o acesso à Série C. Quero dizer a você também que a arquibancada será inaugurada sábado, às 9h01. O convite para sábado. Vocês que são do esporte, vão em Bento Ferreira. Papai Noel chega lá no helicóptero. Todas as crianças, até 100, número de 100 crianças, vão receber um presente. E nós aguardamos vocês lá em Bento Ferreira para fazer a entrega, descerrar a bandeira do Vitória, entregando oficialmente as arquibancadas novas para o público, para o jogo do dia 7 de janeiro da Copa dos Campeões. Acho assim, André, segunda-feira agora nós iniciamos o trabalho lá com os jogadores. Eu tenho visto lá os treinos aí, 3 dias, e assim, a expectativa é a melhor possível. A gente fez um elenco aí, acho que o elenco está pronto para disputar o Capixabão, né? Eu acho que é um elenco forte. A gente fez uma mescla aí de jogadores que já estavam com a gente na Copa Espírito Santo, com o pessoal garotada da base e com jogadores de fora. Fizemos pequenas modificações na comissão técnica também, mas mantivemos a maioria, né, dos membros da comissão técnica. Então, assim, a expectativa é a melhor possível. Estou jogando na Mega Sena aí toda semana para ver se lá em abril a gente consegue fazer umas 3 ou 4 novas contratações aí para incorporar mais o elenco aí para a gente disputar aí bem a Série D. E um outro sonho da gente também é estar disputando a Série C já em 2027. Bom, com relação à arquibancada, eu não quero deixar ele falar, porque essa é uma eu vou sonho fechar. dele. A última fala de vocês vai ser novamente reforçar o convite, que eu acho muito importante fazer essa mobilização. Sábado é um evento festivo, né, da questão das novas arquibancadas, mas dia 7 de janeiro é o primeiro jogo oficial das novas arquibancadas, da ampliação do estádio, né? E é contra o rival, né, o Rio Branco. São 2 equipes tradicionais, é o Viril. E aí, o que esperar desse jogo do dia 7 de janeiro, que abre o calendário do futebol capixaba, e são 2 equipes que vão disputar a Série D do Brasileiro também. Torcedor, vá sábado agora, às 9h, mas vá também dia 7 de janeiro, às 20h. Nós estamos fazendo a nossa parte. A gente faz futebol. Futebol é igual teatro. O teatro você ensaia durante 6 meses para começar a fazer a peça. E futebol também você treina durante 2 meses para começar a fazer a primeira partida.
Então nos apoia, que nós precisamos muito. A torcida, que é o 12º jogador do clube. Vá, nos apoia, que nós precisamos muito de vocês. Este sábado agora é a realização de um sonho, né? Nosso aí, do torcedor Avianil, né? Como eu falei, é uma ideia do Perovano que ele também conseguiu colocar em prática. Então, sábado, 9 horas, contamos aí com a presença maciça aí da imprensa, dos convidados, dos torcedores, e vamos ter lá Papai Noel, vai ser uma festa muito bonita. E no dia 7, o jogo contra o nosso rival aí, que aceitou a gente fazer esse jogo, que é um jogo à Vera. É claro que é um início de temporada, todo mundo quer iniciar ganhando, né? Ganhar do clássico e ser campeão lá, no primeiro, é o primeiro título de disputar. E a torcida vai comparecer Vai dos comparecer. dois clubes. Então, assim, é uma coisa que a gente quer ser campeão. Como o Perovano colocou, a gente quer ser campeão de tudo esse ano. Bom, a gente vai para as nossas considerações finais. Queria muito agradecer, tanto você, Guto, como você, Perovano. Eu, particularmente, sou um admirador do trabalho de vocês, acompanho lá o dia a dia e acho que todos os dirigentes de futebol, além de ser gestores, eles têm que amar o clube que eles estão. Muitos passam pelo clube lá, em alguns clubes do capixaba brasileiro, e não deixam legado nenhum. E vocês estão deixando um legado muito importante para o Vitória, para as novas gerações. E outro ponto positivo também, vocês estão formando novos dirigentes, que eu acho importante. O Camilo é um exemplo, o Thiago Cheim, o Tenório Filho. Eu acho que é importante formar novas gerações também de gestores do Vitória, porque vocês estão deixando um legado muito bacana. Então, as considerações finais e gratidão por vocês estarem participando aí do nosso podcast Conexão Espírito Santo. André, primeiro eu quero te agradecer o convite, né? Falar que é muito, muito legal aí falar do Vitória, é uma paixão que a gente tem, né? Então, toda vez que você nos convidar, nós estaremos presentes. Muito obrigado aí pelo seu convite. E dizer aqui para a torcida Alvianil que assim, a gente está trabalhando muito duro. Eu já tomei uma fotocada aqui para parar de falar. Muito duro e para essas conquistas de 2026. E contamos com toda a torcida aí para agora, do sábado agora na inauguração e no dia 7 no jogo contra o Rio Branco. É isso. Obrigado. 45 minutos de podcast. 40 minutos ele falou, eu só falei 5. Então eu tenho Já que deu o primeiro tempo, né? Eu falei, na verdade, eu falei Tô com o ontem. joelho todo machucado aqui, ó. Falei ontem, vou repetir hoje. A gente tem uma amizade muito, muito fraterna, dentro e fora de Beto Ferreira. O problema dele é que não é virginiano, é meio bagunceiro. E eu sou virginiano, ainda bem que a mulher dele é virginiana, aí bota aí na linha, aí eu dou as instruções para ele chegar em casa e andar direitinho. Mas eu quero dizer, só lembrar, que um senhor chamado Salvador Costa deixou um legado lá em Beto Ferreira há mais de 50 anos, que foi a construção daquelas arquibancadas. Estão lá até hoje, de 3.000 pessoas. E lógico, um monte de pessoas que ajudaram. Nelson Prete, enfim, uma série de pessoas que ajudaram. Segundo Ademar, até o pai dele foi carpinteiro de lá, ajudou na obra. Então eu só quero dizer o seguinte, que eu estou fazendo também uma parte desse legado. Estou deixando lá, depois de 50 anos, onde poucos acreditavam que isso fosse sair, poucos acreditavam que essa obra chegasse ao final. E está lá pronto, vocês vão ver depois no sábado, e dizer que nós vamos terminar isso, esse outro pedacinho que falta para fechar o U, a partir de março ou abril vai iniciar o pedacinho que falta para concluir isso até o mês de julho ou agosto. Aí está concretizado Qual o será a sonho. capacidade do estádio? 6.500 a 6.800 pessoas. Legal. Fechando. Hoje já está com 5.320 pessoas, mais os cadeirantes. Mais uns 80 cadeirantes que cabem lá já. Então a gente quer falar que esse legado vai permanecer lá por mais muitos anos, e lembrando o saudoso Salvador Costa. Obrigado, Perovano. Obrigado, Guto. E continue acompanhando o nosso podcast Conexão Espírito Santo.